Amém? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, né? Só Ele para dar graça. Só Ele para nos ajudar. Amém, meus irmãos? Fabiana já orou. Então vamos direto à palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor, amados, que está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versos do 23 ao 27. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta noite maravilhosa. Que o Senhor Deus possa estar contemplando cada coração, para a honra e glória do nome dEle. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse capítulo 8 mostra a autoridade de Jesus sobre as doenças, sobre os espíritos e sobre a natureza. No verso 1 ao 4, o Senhor Jesus purifica um leproso. Presta atenção. Nos versos 5 ao 13, o Senhor Jesus cura o servo do centurião. Nos versos 14 aos 17, o Senhor Jesus cura a sogra de Pedro, expulsou vários espíritos imundos e curou todos os doentes. E assim cumpriu o que o profeta Isaías disse. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Isaías 53, do 4 ao 5. Nos versos 18 ao 22, o Senhor Jesus teve um diálogo com um mestre da lei e com um discípulo. Nos versos 23 ao 27, foi o que nós lemos, o Senhor Jesus acalma a tempestade. Nos versos 28 e 24, depois de ter feito toda a calmaria, ainda ele sai do barco e vai e cura 2 endemoniados. Muito bem, meus irmãos. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, é nessa palavra que eu quero falar. De repente. De repente, meus irmãos, vocês podem perceber. Uma pessoa sai da sua casa, vai para o trabalho, fura o pneu, estoura pneu, vai fazer suas compras, atravessa a rua e é atropelada, como aconteceu com a minha colega Sueli. Foi fazer a comprinha dela, atravessou, foi atropelada por uma moto. Conclusão, foi para o hospital, teve que operar a perna em 2 lugares. De repente, você sai da sua casa bem, de repente, pumba, acontece as coisas. De repente, uma pessoa entra numa doceria, numa bomboniere, não enxerga o piso, cai de joelhos, mergulha no seco, machuca o nariz, vai para casa machucada. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque isso aconteceu comigo. Dia 13 de setembro de 2025, amanhã faz 2 meses.
Fui para Suzano com a Emília comprar os materiais para decorar a festinha das crianças aqui. Voltando muito bem, muito folgada, lembrei que eu tinha que comprar. É rapidinho, tá, meus irmãos? Lembrei que eu precisava comprar molho de tomate para adiantar meu molho para o domingo, para vir para o culto. Fui no mercado, não tinha. Falei assim, vamos lá na doceria, lá na Bomboniere, quem sabe tem, lá tem tudo. E, de fato, tinha. Tinha o piso dessa doceria aí, o piso é fora do degrau. Eu enganchei o meu tênis nesse degrau, nesse piso, e a Emília falou que eu caí de joelho. E foi um tombo tão esquisito, porque eu caí de joelho, devia ter ficado, né? Não, deitei no chão e fiquei. Parecia que eu tinha mergulhado no seco mesmo. Conclusão, machuquei todo o nariz, ficou inchado. Alguém aqui viu meu nariz machucado? Alguém viu? E a moça lá da Bomboniere, lá ficou toda apavorada, tal, e socorreu tudo, mas fui embora para casa. As tempestades que às vezes ocorrem na vida da gente, foi uma frase que o Hernandes Dias Lopes falou. Às vezes as tempestades não é lá fora que acontece, é aqui dentro. Eu queria que a tempestade que estava aqui dentro de mim, aquela hora, me levasse para fora correndo. O vento me levasse correndo para minha casa, porque eu morri de vergonha. A vergonha quando você cai perto dos outros. Eu morri de vergonha. Eu queria que a tempestade que se formou aqui dentro, o vento, levasse eu correndo, como se eu tivesse asa. Passou. Depois de 2 semanas, me atacou uma dor no joelho que eu não aguentava. Eu não aguentava. Pergunta para a Emília. Essa dor descia nas minhas pernas e subia na minha coxa, e depois começou a doer a minha virilha. Fui no médico, fui no posto, o médico do posto mandou eu tirar um ultrassom, porque ele estava desconfiado de uma hérnia. Fui fazer o ultrassom, para a glória e louvor do nome do Senhor, não deu nada. Não deu nada, não deu nada. Eu não parei 1 minuto, com dor e tudo. Eu perguntava, Senhor, falava para o Senhor, orava. Falei, Senhor, eu preciso fazer as minhas coisas, eu não posso ficar assim. Eu tenho que ajudar na igreja, tem limpeza da igreja para fazer. Eu tenho que ajudar a Emília a fazer a decoração das crianças. Eu não posso, eu vim com dor, mas eu vim. Em nenhum momento eu fiquei na minha casa com dor. Eu fui fazer compra com dor. Com dor, a Emília viu. Eu tive que voltar para o médico. Fui no médico. O médico falou, a senhora não tem nada, a senhora está andando. Não me deu um remédio para eu tomar. Tive que voltar na mesma semana. Tudo acontece de repente. Tive que voltar a mesma semana para o médico no sábado. O médico me deu 2 injeções, um médico muito atencioso. Me deu 2 injeções, olhou meu raio-x, tirei o raio-x. Ele falou que acho que pode ser um pouquinho de artrose. Não sei, só sei que as coisas acontecem de repente. Pode ser na rua, pode ser dentro de casa. O que aconteceu com a minha irmã Cida foi dentro de casa. Até hoje ela está se recuperando dessa enfermidade. As coisas acontecem de repente, meus irmãos. De repente, um casamento destruído. De repente, um filho exemplar vai para as drogas. De repente, uma menina que tenha tudo para ser feliz vai para um outro caminho que não é de Jesus. As coisas acontecem de repente. Então, meus irmãos, de repente pode acontecer muitas coisas. Mas escuta essa frase que eu vou falar para vocês. Mas se o Senhor Jesus estiver no barco da sua vida, e você estiver... Mas se o Senhor Jesus estiver no barco da sua vida, e a sua vida estiver confiante em Jesus,
Você pode passar o vento e a tempestade que você passar, o Senhor vai te livrar. Pode passar, pode se levantar o que for, o Senhor Jesus vai te livrar. E o seu barco não vai inundar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, passando para um outro ponto. O Senhor Jesus, nesta hora estava tudo para ser bom. O dia estava bom, eles entraram no barco, estava tudo para ser bom. O céu maravilhoso, Jesus foi dormir. Foi descansar. Ele já tinha feito a sua peregrinação, já tinha curado várias pessoas, já tinha expulsado vários demônios, já tinha curado, Ele foi dormir. E às vezes, meus irmãos, dá a impressão que o Senhor Jesus está dormindo para o nosso clamor. Você ora, você chora, dá um desespero, uma agonia, dá vontade de gritar: Senhor, onde está que eu não te vejo? Onde está que eu não te escuto? Não é essa sensação que dá? Você grita, você chora, O Senhor Jesus está dormindo. E aí, meus irmãos, você dá um desespero, mas um desespero. Porque às vezes a tempestade está tão forte, o vento está querendo te derrubar, o seu barco quer afundar, quer naufragar. Aí você grita: Senhor Jesus, vem me socorrer, o meu barco vai naufragar, o Senhor está dormindo, o Senhor não acorda, o Senhor não vê. Não é isso, meus irmãos. Mas aí, você ora, você lê a palavra, e ela nos dá força. E a palavra que está em Salmo de número 121, vamos ler, meus irmãos? A palavra que está em Salmo 121, eu queria só ler o verso 4, mas eu quero ler ele todinho. Salmo de número 121. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Salmo de número 121. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus dormia. Por que ele dormia? Porque ele confiava em Deus. Ele confiava naquele que estava lá em cima, protegendo todos eles. Amém? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. O Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor o protegerá a sua vida, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele tinha confiança em Deus. Ele depositava toda a confiança dele em Deus. E eu falo para vocês essa noite, irmãos, o Senhor não dorme, e nem cochilo guarda de Israel. Ele está sempre atento ao seu clamor. Ele está sempre atento ao seu pedido de socorro. A tempestade que está aqui dentro de você, Ele acalma. Ele acalma. Amém, meus irmãos? E continuando esse segundo ponto. Os discípulos foram acordá-lo, clamando. Eles estavam apavorados. Eu também ficaria.
Se eu estivesse ali naquele barco, meus amados irmãos, acho que eu era a primeira a correr lá para onde Jesus estava. E ficava bem escondidinha ali, nas costas dele, para proteger. Quando dá essas chuvas de verão, que escurece tudo, dá aquelas trombas d'água, eu fico lá em casa, eu vou para o quarto, vou para a sala, vou para a cozinha, vou para o quarto, vou para a sala, tem misericórdia de mim, pecadora, tem misericórdia de mim, pecadora, e aquela ventaria não passa, aquela escuridão não passa. Eu queria ser igual meu gato quando vê o tempo mudar, ele vai lá para baixo da escrivaninha da Vitória e fica lá escondido, ou vai por debaixo da cama. Gente, eu tenho vontade de fazer isso. É falta de fé? Pode ser, mas eu tenho medo, principalmente de ventania. E olha só esse barco como estava, hein, com as ventanias. Tá, a ventaria jogava água dentro do barco, não é à toa que os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ninguém ia morrer. Se vocês prestarem atenção, se vocês lerem já essa passagem que está em Mateus, Marcos e Lucas, Marcos, lá no capítulo 4, verso 35 ao 41, e Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25, o que Jesus fala? Passamos para o outro lado. Quer dizer, eles iam entrar no barco, eles iam sofrer tudo isso, eles iam passar por essa aflição, mas eles iam passar para o outro lado. Então, amados, você está passando aflição, você está passando privação, você está passando tempestade, você está passando ventos fortes, você vai passar do outro lado com Jesus. E quantas vezes nós entramos em desespero, pedindo ajuda ao Senhor, por causa de certas situações que não saem do controle. É isso que estava acontecendo. E a única coisa é gritar. Senhor, salva-me, salva-me. Desse jeito eu vou morrer. Os ventos estão fortes, a tempestade está muito forte. Com Jesus dentro do barco, eles estavam passando aflição. E muitas das vezes, Jesus está dentro do barco. Mas nós vamos passar. Nós não estamos fora dessa situação, não. Nós vamos passar. Mas Jesus vai estar no barco. E aí ele fala, vamos passar para o outro lado. Você não vai morrer. Aí o Espírito Santo, quando você grita, você se lamenta, aí o Espírito Santo vem e nos acalma dizendo, por que você está com tanto medo? Você não tem fé? Foi isso que aconteceu com Jesus. O que Jesus fez? Se levantou e acalmou o vento, acalmou o mar, e tudo se fez completa bonança. Glória a Deus. A tempestade, meus irmãos, não pode anular a promessa do Senhor. As tempestades, os ventos fortes, não podem anular o que Deus prometeu para você. Passamos para o outro lado. É isso que eles tinham que ter fé. Por isso que Jesus falou para eles, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Como Jesus queria dizer, eu não disse para vocês que nós íamos entrar no barco, ia ter tempestade, ia ter ventos fortes, o barco ia naufragar, mas não naufragou, porque eu disse para vocês, vamos passar para o outro lado. E eles passaram para o outro lado. Amém, meus queridos irmãos? E o Senhor agiu, se levantou, acalmou tudo, e Ele está pronto para acalmar a tempestade que está dentro do seu coração, inundando o teu choro, o teu sofrer. Basta nós cremos, confiarmos no Senhor. Ele disse aos discípulos, por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Triste, né? Os discípulos com Jesus. Discípulos com Jesus. Eles obedeciam a Jesus, mas não conheciam a Jesus. Por quê?
Porque no verso 27, olha só, no verso 27, olha o que ele fala. Olha a pergunta que eles fazem, os discípulos, fazem um para o outro. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Jesus estava há tanto tempo com eles. Oh, meus irmãos, se você está com Jesus, você tem que conhecê-lo. Ele é maravilhoso, ele é poderoso para acalmar qualquer tempestade que está dentro de você. Os discípulos estavam com Jesus, obedeciam a Jesus, mas não conheciam Jesus. E é essa pergunta que eu faço para vocês esta noite, meus irmãos. É essa pergunta. Quem é este? Quem é este para vocês? Quem é este para vocês? Porque para mim, este é o Senhor Jesus, que me tirou das trevas, me trouxe para a sua divina luz. Quem é este para mim? Este é o Senhor Jesus que me tirou das trevas para a sua divina luz. Quem é este para mim? É o Senhor Jesus Cristo que me tirou do lamaçal do pecado e me levou para os pastos verdejantes. Quem é este para mim? Para mim, quem é este? É o Senhor Jesus Cristo que me escolheu para ser ovelha do seu rebanho. Quem é este para mim? É o Senhor Jesus que morreu, mas ressuscitou. Está sentado à direita do Pai e voltará para buscar a sua igreja fiel. Quem é este? Quem é esse? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é esse para mim? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é esse para mim? E eu gostaria que vocês respondessem no coração de vocês. Quem é esse para vocês? Porque para mim, Ele é o meu Salvador. Ele é a luz do mundo. Ele é, não foi. Ele é o Salvador. Ele é a luz do mundo. Quem é este? Este é o que está dizendo para mim e para você esta noite. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque um dia nós estávamos mortos pelos nossos pecados, mas Ele nos deu nova vida e nos fez nova criatura, amém, glória a Deus. Quem é este? Este é a ressurreição e a vida. Quem é esse para mim? Este é o Senhor Jesus, que nunca me abandonará, nunca me deixará só. Quem é esse para mim? Quem é esse para mim? É o Senhor Jesus, que me acorda todos os dias de amanhã e me dá a vitória. Quem é esse para mim? Que fala para mim: levanta, campeã, não tenha medo, pois eu estarei com você todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Quem é este? Quem é este? Este é o Senhor Jesus. Um dia eu levantei as mãos para Ele e eu aceitei como meu único e suficiente Salvador, pois Ele é, não foi, o único que pode mudar a história da sua vida. Glória a Deus. Basta você crer e confiar plenamente nesse Jesus que acalma qualquer tempestade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, como o Senhor é maravilhoso, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai, por esta palavra, Deus. Senhor, o Senhor levantou, acalmou aquela tempestade, acalmou aqueles ventos. Ó Deus, faça isso na vida dos meus irmãos.
Que eles possam crer somente em Ti, Deus, que é o único Deus verdadeiro. Que eles possam, Deus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, que resolve qualquer problema. Vamos agarrar, Senhor, nos Teus braços eternos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço e louvado seja o Teu nome por tudo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos?